Fala, comunidade de dados! Meu nome é Felipe Pereira, eu sou CTO e fundador da Máquina de Dados e host hoje aqui do Máquina de Dados Convida, onde teremos a apresentação do Lucas Neves. Para quem não conhece, a Máquina de Dados é uma empresa de consultoria e treinamentos na área de dados. Nossas principais competências são banco de dados, Big Data e Machine Learning. Caso vocês não conheçam a nossa empresa, convido-os a acessar o nosso site, o maquinadedados.com.br, e lá você vai encontrar, além dos nossos serviços, conteúdo de qualidade gratuito. Nós temos o nosso canal no YouTube com todos os webinars que nós já realizamos, nós temos a nossa área de blog com conteúdo também, nós temos os nossos cursos para quem está com aquele checklist ainda de aprender Machine Learning em 2021, o ano está se encaminhando para o fim, hein, gente? Já foi metade. E aqui nos cursos, a gente tem o nosso curso EAD, que é o Machine Learning do 0 a 1. Então, se você tem por objetivo aprender Machine Learning, acesse o nosso site e adquira o curso. Com vocês hoje, a gente tem Lucas Neves. Eu preciso até de uma colinha aqui para conseguir fazer a apresentação do cara carimbado. O Lucas Neves, ele é advogado especializado em direito digital, proteção de dados e compliance, encarregado de dados certificado, auditor interno ISO 27001, certificado pós-graduando em advocacia contratual e responsabilidade civil, palestrante e professor nas áreas de direito digital e proteção de dados. Com vocês, Lucas Neves. Boa Você tá noite no a mudo, Lucas? todos. Agora, achei que. Boa Agora noite, foi. pessoal. Primeiro, eu queria agradecer aqui o convite do Felipe, né, para ter essa pequena conversa com vocês aqui, compartilhar um pouquinho esse assunto que eu acho que todos que estão aqui hoje, até interessante depois o pessoal comentar até no chat aí, é legal o pessoal interagir para entender assim. Acho que esse assunto que todo mundo está falando aí, né, é uma coisa que começou muito forte no passado e agora em agosto teve novidades e é um ponto que está impactando bastante tanto a vida das empresas, né, a vida dos empreendedores, das empresas, quanto a vida da nossa pessoa física, nós como clientes, nós como prestadores de serviço, funcionários, etc. Então, acho que é um ponto bem legal. E eu vim aqui só compartilhar, né, novamente agradecendo o convite do Felipe, comentar só um pouquinho desse quantidade de informações que envolve essa questão, mas só trocar uma ideia com vocês. Alguns devem estar já, de repente, a pesquisar um pouco, outros já começaram a se adaptar, outros podem estar mais avançados, e com certeza alguns também, de repente, nem já ouviram falar essa sigla, né? Esse nome, mas de repente não sabem ainda o que se trata, né? Mas vamos conversar então um pouquinho, no final ficar aberto para também perguntas, tá? Então eu vou comentar um pouquinho sobre a lei, e por favor, podem perguntar, fiquem à vontade, tá? A gente está aqui para ter um bate-papo mesmo, a ideia não é fazer uma aula, não é fazer uma palestra, né? É apenas conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá, pessoal? Então vamos lá. Então, um pouquinho no meu currículo, acho que o Felipe já apresentou, tranquilo, não tem. Estamos aqui para ajudar. Vamos lá. Então, o que é essa tal de famosa LGPD? O que significa isso? Né? Vocês devem ter visto muita coisa na internet, artigos, talvez visto alguma coisa, lido sobre esse assunto, mas o que é isso aí? O que significa essa sigla, né? E o que ela impacta um pouco para a gente? Considerando o tempo que a gente tem aqui nessa conversa, né? Não dá para ficar a noite inteira. Eu adoro falar até. Quiser controlar um pouquinho meu tempo, porque eu não me empolgo, mas eu vou me comportar. Mas o que acontece? Como é que eu tento resumir essa lei para a gente poder, né, entender ela em poucos passos, tá? Eu gosto de falar que essa lei, que entrou em vigor no passado, né, ela é de 2018, tá? Ela foi votada no Congresso em 2018, entrou em vigor parcialmente, né, quase toda ela, na verdade, entrou em vigor no passado, desde setembro, e agora, talvez tenha acompanhado e lido também, mais um pedaço dela entrou em vigor, tá? Depois mais a gente vai comentar o que é isso. Ela entrou mais agora, 1º de agosto, mais um pedacinho dela. Mas como é que a gente pode resumir essa lei, né? E daí a gente trabalha em cima disso aqui. Essa lei, ela veio regulamentar o tratamento de dados pessoais, tá? Então, essa frase aqui, que parece bem simples, bem curta, ela, na verdade, traz uma série de questões que a gente tem que pensar, tá? Então, vamos entender essa frase aqui de trás para frente. Eu gosto de fazer assim para a gente entender quando ela vai se aplicar, o que a gente tem que se preocupar com ela. Tá? Então, vamos começar por dados pessoais. Tá? Pessoal, essa lei, como eu tentei resumir naquela frase,
ela vai lidar, ela vai regulamentar, ela vai trazer alguma informação, vai exigir algumas coisas da gente quando a gente está falando de dados pessoais. Agora, você pergunta, o que é dado pessoal? O que eu vou ter que me preocupar? Quando é que eu vou ter que me preocupar com essa lei? Pessoal, dado pessoal é tudo aquilo que vai vincular uma pessoa física. Qualquer tipo de informação, dado, imagem, alguma coisa que você consiga identificar uma pessoa. Uma pessoa que na lei fala pessoa natural, né? Então, pessoa natural ou pessoa física, a gente também conhece esse termo. Então, toda aquela informação, desde a mais óbvia, né? Por exemplo, meu nome. Meu nome completo me identifica. Né? Uma foto minha me identifica. Essa imagem que a gente está agora transmitindo aqui, esse vídeo que eu estou transmitindo, vai me identificar. Meu nome, meu CPF, a placa do meu carro, meu e-mail pessoal, meu número de telefone, tudo isso aí são dados que estão vinculados a mim, que estão vinculados a uma pessoa. Tá? Então, vai se aplicar a lei. E também aqui é interessante que a lei é bem abrangente, então, para aqueles que, de repente, trabalham com IA, Big Data, a lei também, ela entende que se você tiver um conjunto de informações, tá? E essas informações, quando você unificar ela, quando você tiver essa informação, ela conseguir identificar alguém, tá? Também vai se aplicar a lei. De repente, você tem um conjunto de dados, certo? Que não tem o nome, CPF, nada, mas que você consegue identificar. Então, se você tem informações de tempo, espaço e algumas características físicas, você pode chegar àquela pessoa, então vai se aplicar a lei. Ou você tem uma informação que é conhecida, né? O exemplo mais fácil é falar, ó, a rainha da Inglaterra no ano 2020. Eu falei um cargo, né? Uma posição social, de governo, enfim, e uma data. E a gente sabe quem é. Uma rápida pesquisa, todo mundo com conhecimentos gerais sabe quem é essa pessoa. E eu não falei o nome dela, eu não falei o CPF, não falei nada. Então, imagine isso para quem trabalha, como eu falei, com Big Data e mapeamento de informações com quantidades. De repente, você não tem aquela informação clássica, né, de nome e tal, mas você juntando um conjunto de características, um conjunto de informações, você consegue chegar a uma pessoa específica em algum lugar, em algum tempo, em algum espaço. Tá? Então, a lei é bem ampla. Dentro da lei também, ela prevê dados pessoais sensíveis. Essa é uma outra expressão que vocês já devem estar ouvindo ou vão começar a ouvir agora com essa lei. Dentro desse universo de dados pessoais, dentro dessas informações que podem identificar uma pessoa física, a lei, ela, inclusive está posto aqui no slide, né? A lei apresenta uma série de situações, uma série de informações específicas que, se você tiver ela, tá, no seu banco de dados, enfim, em algum lugar, você vai ter que tratar com cuidado maior, que são os dados pessoais sensíveis. Por quê? Porque são dados que, teoricamente, a gente sabe até questões históricas já, né? Podem até causar um prejuízo maior para essa pessoa, se você vincular, por exemplo, uma questão de vinculação política ou sindical a uma pessoa, isso pode ser usado de forma prejudicial. Então, ela considera questões biométricas, genético, vida sexual, saúde, né, questões religiosas, filosóficas e políticas, todos esses pontos que estão aqui. Então, a lei, ela aprofunda um pouco essa observância. Então, a gente tem que tomar uns cuidados extras se tiver esse tipo de dado. E, ao contrário do que alguns pensam, é muito comum empresas terem isso, né? Então, pense numa empresa que tem funcionários e essa empresa usa, por exemplo, o cartão, o controle de horário, de jornada, com o dado biométrico lá do dedo. Então, a pessoa vai lá na maquininha, lá que tem um leitor digital, põe o dedo lá para a hora que entrou, a hora do almoço, a hora que saiu, etc. Então, uma coisa corriqueira em muitas empresas, talvez a maioria das empresas hoje que tem CLT estão usando esse sistema, e é um dado pessoal sensível que a gente tem que tomar um cuidado extra. Então, veja como a lei é abrangente, tem que tomar cuidado com ela. Se aplica, assim, ela se aplica na nossa realidade, ela se aplica no dia a dia. Tá? Não é uma lei lá que alguém vai se preocupar um dia, não. Nós temos que nos preocupar com ela hoje. Tá? E também ela faz outra vinculação e outro cuidado especial, digamos assim, quando a gente estiver tratando de situações envolvendo menores de idade, tá? Então, hoje no Brasil, menor de idade é a pessoa que tem até 17 anos incompleto, né? Então, tem 18 já vira adulto. Então, se você tiver dados pessoais com pessoas naturais, né? Com 17 anos ou menos de 18 anos no caso, também vai ter alguns requisitos especiais, vai ter que ter um cuidado especial. Então, imagine escolas, né? Imaginem aprendizes, às vezes estagiários, enfim, N situações, tá? Que você pode ter pessoas com menos de 18 anos em alguma... Até clientes também, obviamente, né? Clientes com menos de 18 anos. Tá? E aqui também é importante destacar uma coisa, pessoal. Essas informações são vinculadas a uma pessoa, isso a lei chama de titular. Tá? Então, o titular é a pessoa ao qual você tem esses dados. Então, se você tem dados meus, dados do Lucas,
você tem dados do Felipe, você vai ter, eu vou ser o titular, o Felipe vai titular os próprios dados. E esse titular pode ter qualquer vínculo com você. Isso aqui é uma outra coisa que o pessoal no começo entendia, ou até no dia a dia imagina, que essa preocupação, esses dados têm que estar vinculados só a clientes, tá? A clientes, consumidores, enfim, não. Não interessa o vínculo que essa pessoa tenha com vocês, tá? Ela vai ser aplicável à lei. Então, se é um funcionário seu, se é um estagiário, se é um seletista, se é um parceiro, se é o cliente, não importa. Todos vão estar, tendo dados pessoais, vão estar abrangidos por essa lei, ok? A outra parte da frase, né, que eu comentei ali, regulamentar o tratamento de dados pessoais. O que é o tratamento? Vocês pensam assim, tá, eu entendi o que são dados pessoais e eu tenho dados pessoais. Eu realmente tenho. Tenho nome, telefone, e-mail, por exemplo. E aí, o que eu tenho que fazer para a lei se aplicar? Pessoal, aqui é muito interessante. Outro ponto que a lei é extremamente ampla, tá? E genérica, ou seja, a lei fala o seguinte, qualquer coisa que você fizer com esse dado vai se aplicar à lei. Essas palavras que estão aqui na tela, elas são as palavras que estão lá na lei, são exemplificativas, olha que interessante. Então, para quem trabalha com banco de dados, trabalha com processamento de informações, vai ler essas palavras e pensar, tá, mas então isso aqui se aplica, se eu fizer alguma coisa que não está aqui, também vai se aplicar. A lei deixa muito claro, essas palavras aqui são exemplificativas. Se você, por acaso, tá, inventou ou faz alguma coisa além disso aqui, também vai se aplicar. Então, desde você olhar para a informação, ou seja, ter acesso a ela, você olhou para ela, vai se aplicar a lei. Você copiou, você coletou, você apagou, você mandou por e-mail, tá? Você fez o backup, não importa, eu só guardei, né? A gente fala, só guarda informação, mas guardar também tá? Armazenamento. Então, assim, qualquer coisa que você fizer com essa informação, vai se aplicar a lei, ela é extremamente ampla. Então, tem uma informação que você consegue identificar uma pessoa física, e você fez qualquer coisa com essa informação, você olhou para ela, guardou ela, está se aplicando a lei. E agora vem a parte mais interessante, que todo mundo talvez tenha mais dúvida. E a parte mais, um pouquinho maior aqui da nossa conversa. E o que é o regulamentar? Tá? Então, vamos lá. Vimos o dado pessoal, maravilha, eu tenho dados pessoais aqui. Eu acesso, eu guardo, eu mando marketing, eu falo com eles, eu faço qualquer coisa com essa informação, então eu estou tratando. Tá, Lucas, e aí? O que vai mudar no meu dia a dia? O que essa lei trouxe que eu vou ter que me preocupar, que eu vou ter que me adaptar, ou que eu vou ter que observar? Tá? Primeira questão. Esses 4 quadradinhos, esses 10 quadradinhos que eu coloquei aqui, eles são os princípios gerais de aplicação da lei. Ou seja, para cada tratamento, olha que interessante, para cada tratamento, cada coisa que você fizer com essas informações, você tem que verificar se você está adequado a isso aqui. Até por causa do tempo, não ficar tão chato, pus um na minha cara aqui, mas assim, não tem como falar de todos ele aqui agora, obviamente, vou só dar alguns exemplos bem rápidos. Mas, então, lembrando, primeira coisa, vamos ver se, eu estou mandando marketing, eu tenho aqui nome, e-mail e o WhatsApp da pessoa e vou mandar propaganda do meu trabalho, do meu serviço, do meu produto. Tá? Então, quando você fizer isso, fizer o marketing, por exemplo, você vai ter que ver se está adequado com essas 10 quadradinhos que estão aqui. Então, por exemplo, a finalidade. Tá? Aquilo que eu falei para aquela pessoa, para o Lucas, por exemplo, né, quando eu peguei o dado dele, eu falo, Lucas, eu vou pegar teu e-mail para mandar uma propaganda. Está adequada? Ou seja, aquilo que você falou é aquilo que você está fazendo? Ó, Lucas, eu vou te mandar a propaganda dos meus cursos. Ok, finalidade está correta. Mas e se eu começar a mandar propaganda de carro? Um amigo meu tem uma loja de carro, eu dei para ele lá meus contatos para ele fazer. Tá com a finalidade que eu, Lucas, esperava receber? Não. Minha finalidade é receber os cursos da sua empresa e não da outra pessoa que eu nem sei quem é. Tá? Outra questão muito importante, transparência. Esse princípio de transparência aqui, pessoal, acho que talvez seja o que mais vocês conheçam no dia a dia, porque já é uma coisa já aplicada até algum tempo, já por questões de mercado, por questões de boa prática, digamos assim, só que agora a lei regulamentou com mais detalhes, tá? Isso aqui é o famoso, que todo mundo, eu acho, todo mundo que tem um celular e usou um site na vida, já clicou numa caixinha chamada política de privacidade. Tá? Então, eu vou lá, vou no site, vou no aplicativo, instalo o aplicativo no celular, etc. Eu imagino que a maioria não lê, né? Podem ser bem sinceros com vocês mesmos aí, né? Quem que parou para ler toda aquela documentação antes de clicar? Ou quando foi instalar um aplicativo, ou quando foi fazer uma compra no site, né?
Então, eu brincava, na época que eu fazia muito, comecei a atuar com digital alguns anos atrás, eu fazia política de privacidade e termos de uso para as empresas, para aplicativos e tal. E eu brincava, o meu trabalho é um trabalho que eu ganho para ninguém ver. Eu até brincava, mas quando a gente vai, vou fazer, tem que fazer por obrigação, e se acontecer alguma coisa, e a gente brinca que ninguém vai lá e clica e ninguém lê, né? Mas, então, talvez seja o mais famoso. Então, política de privacidade é o quê? Transparência é o quê? É você informar para as pessoas que estão utilizando seu serviço, seu produto, seu aplicativo, enfim, o que você está fazendo com essas informações. Olha, eu capto tais dados teus, eu faço tais coisas com ele, eu dou tal tipo de segurança, tá? Eu compartilho com tais empresas, e se você tem direito a tais direitos, depois a gente conversa sobre direitos também, tá? A lei exige que você diga os direitos para as pessoas, e se você tiver alguma dúvida, algum problema, quiser mais informação, etc., fale comigo aqui pelo e-mail, telefone, enfim, o contato que você tiver, tá? Então, esse é um exemplo. E questão de segurança também é outro ponto muito famoso, tá? Que é um princípio legal, você tem que obedecer. Questão o quê? Você captou uma informação, você tem que dar segurança para essa informação. Quando você for tratar ela, fazer qualquer coisa com ela, você tem que dar segurança para ela. E aqui também é um ponto muito famoso. Acho que talvez o pessoal mais liga muito a LGPD com questão de segurança. Por quê? Quais são os casos famosos e que toda hora sai na internet? É quando acontece vazamento, ransomware, né? Problemas assim, incidentes, né, que causam algum prejuízo, alguma perda de informação, enfim, tá? Vazamento de dados. É o que mais sai na mídia. E aqui, então, se isso acontecer, é sinal que teve algum problema ali do princípio de segurança, tá? Então, também não dá tempo de comentar tudo por causa do tempo, como eu falei, mas esses são os princípios. E o último ponto também é muito importante, tá? Gosto de destacar ele. Responsabilização e prestação de contas. O que quer dizer isso? A lei fala, a lei brasileira, ela optou pelo seguinte caminho: eu não preciso pedir autorização para o governo ou para alguém antes de eu fazer tratamento de dados. Tá? Não é necessário. Você não tem que, eu vou pedir autorização para algum lugar e depois eu vou poder operar, né? Como às vezes acontece com alguns entes regulamentados, como o Bacen, a Visa e tal, eles têm que ter uma autorização prévia, né? Mas aqui não. Você pode operar. Agora, se acontecer alguma coisa, se você não respeitar esses princípios, acontecer um incidente e tal, você vai responder por isso, tá? E prestação de contas também, é você prestar contas para o titular, prestar contas para a autoridade, conversa sobre isso também, sobre alguma coisa que estiver acontecendo, tem que documentar o que você está fazendo, tá? Comprovar que aquilo que você está agindo, você tem que comprovar, tem que falar, olha, eu dou segurança, então cadê a documentação de segurança? Tá? Então, a lei traz uma série de cuidados aí, ok? Outra coisa que tem que ser observada, tá? Então, você tem dados pessoais, está tratando eles, e o que mais? O que? Eu verifiquei aqui que no meu marketing eu estou respeitando os princípios. Beleza, então o primeiro ponto foi. Outra coisa que ele traz, tá? A novidade também, para você tratar esses dados, para você coletar, guardar, fazer qualquer coisa com isso, você tem que ter uma base legal. E quais são as bases legais? Ou seja, você tem que dizer, olha, eu tenho esse dado aqui do Lucas, do João, do Pedro, do Felipe, para fazer alguma coisa e a lei permite. Então, é por consentimento? O consentimento que é o primeiro ali, eu acho que é o mais famoso, né? Que é o mesmo exemplo que eu dei antes. É a famosa caixinha que tu vai lá e clica. Eu estou consentindo que você, que a sua empresa, pegue meu dado e faça aquilo que eu espero, tá? Então, eu consenti lá para receber marketing, eu consenti para fazer um download de uma informação e você vai fazer tal coisa com o meu nome, eu consenti algum serviço ali, enfim, tá? Então, é o mais famoso. Mas não é só ele que existe. E muitas vezes você não pode usar ele também. Tem que tomar alguns cuidados. Tem os outros exemplos que se aplicam a nós aqui como pessoas, empresas privadas, né? Obrigação legal. Então, a lei prevê o quê? A LGPD fala o quê? Imagina que você tem que emitir uma nota fiscal. Emitir nota fiscal, vocês sabem que é obrigatório. Tem uma lei estadual, federal, municipal, dependendo do tipo de imposto que você paga, que você é obrigado a fornecer a nota, e nessa nota fiscal, você tem que preencher algumas informações. Isso é a lei que fala. Não é opcional, não é porque consentiu emitir a nota, ou porque eu quis emitir a nota. A nota fiscal, ela tem campos definidos pelo Estado ou pelo município, e você tem que preencher, e muitas vezes vai dar do pessoal lá. Então, você vai pegar um dado pessoal, colocar um documento e passar esse documento adiante, que é para um órgão do governo. O que é isso? É consentimento? É contrato? Não. A própria lei já prevê obrigação legal. Porque a lei manda eu fazer isso. Tá? Se você tem empregados seletistas, por exemplo, você tem que, às vezes, mandar alguns documentos, algumas informações, incluindo dados pessoais, para o Ministério do Trabalho, tá? Ou para a Receita Federal.
Então, a lei manda você fazer isso, não tem que pedir autorização da pessoa. Ah, eu posso mandar teu nome para o Ministério do Trabalho? Não, tem que pegar e mandar. A lei mandou, tá? Outro ponto que também é muito utilizado por todos nós aqui, todo mundo que tem empresa, presta serviço, enfim, é a execução de contrato também, tá? Então, eu assinei um contrato de serviço, para prestar um serviço ou vender um produto, e eu precisei de algumas informações, precisei tratar essas informações para poder executar. Então, se eu tenho uma loja online e eu vou entregar, por exemplo, eu vendi um celular pela loja, e eu preciso do quê? Eu preciso do nome, CPF, dados do cartão, por exemplo, pelo cartão, né? O endereço da pessoa, para quê? Para eu poder executar esse contrato. Então, eu vou ter dados para fazer meu contrato, se ele não me pagar alguma coisa, eu também posso estar com uma ação, por exemplo, e eu preciso disso para executar o contrato de compra e venda. Então, eu preciso do nome, CPF, o dado bancário, cartão, etc., para cobrar a venda. Ok, maravilha. E eu preciso do endereço da pessoa para poder enviar o produto, tá? Então, não é assim, me fornece porque você quis, não, me fornece porque eu tenho que entregar o celular. Se você não me passar seu endereço residencial, como é que eu vou entregar o celular? Tá? Então, a lei traz todas essas situações em que a base legal às vezes parece bem clara, às vezes tem um pouquinho mais escondida. Mas não pode ter um dado, a gente não pode tratar um dado sem ter uma dessas bases legais aqui, que tem que se matar aqui, tá? Não existe outra. Se não conseguir encaixar nessas opções, tem alguma coisa estranha, alguma coisa errada, ou mal interpretação, ou realmente é um tratamento ilegal, e você não vai poder tratar mais sob pena de ser uma sanção, ter um problema sério aí, tá bom? Outra coisa, agora afetando aqui tanto o lado da empresa quanto o lado da pessoa física também, tá? Não sei se vocês leram sobre a lei já, mas um dos artigos ela traz novos direitos e garantias para todas as pessoas que você tem os dados. Lembrando, o titular é aquele ao qual pertencem os dados que vocês estão tratando, fazendo alguma coisa, tá? E a lei trouxe 9 direitos principais que todo mundo passa a ter agora com essa lei, com a LGPD. E vamos pensar, o que impacta isso para as empresas? Tá? Impacta que, se você tem essas informações, você tem que estar pronto para atender esses direitos. E duas coisas importantes aqui. Você tem que ter um canal de comunicação que você possa saber que a pessoa quer exercer aquele direito. Você tem que ter um canal de comunicação que consiga ver isso em tempo hábil e consiga ter uma estrutura organizacional, e às vezes até técnica, ajustes técnicos tem que ser feito, entendendo? Para que você possa executar esses direitos. E, além disso, tem que ser no prazo. Então, a lei diz o seguinte: os titulares têm que ter uma maneira de se comunicar com as empresas, elas têm que ter uma estrutura para atender isso aí, para atender na forma mais correta possível, e dentro de um prazo X. Tá? O parênteses que eu quero fazer aqui é, hoje, na data de hoje, tá? Amanhã é outro dia, mas hoje faltam algumas regulamentações. Então, esse prazo e alguns detalhes de como exercer ainda estão pendentes aí, depende de uma regulamentação. Mas, de forma geral, a gente tem que estar pronto já. Então, por exemplo, eu tenho um banco de dados na minha empresa, e eu, Lucas, mando e-mail. Tá? Eu mando lá, contato@empresa, ou dpo@empresa, enfim. E eu quero uma cópia dessas informações. Ok? Por exemplo, ali que é o segundo direito ali de cima. Eu acesso, eu quero acessar e quero uma cópia disso. Vocês vão ter que receber essa comunicação minha, que pode ser automática, ou por e-mail, por telefone, alguma coisa, e vocês vão ter que, num prazo menor possível, né, tem-se como parâmetro 15 dias, mas a lei não fala isso, você tem que responder para o Lucas com o que ele pediu. Então, manda todas as cópias, por exemplo, de informações, dados, sei lá, contrato, alguma coisa que você tenha, imagens dele, enfim, dentro do prazo, sob pena de ter algum problema. Tá? Então, para as empresas, é uma questão de se estruturar, tá? Tecnicamente, e treinar a equipe, treinar quem vai ser o responsável, enfim, para que todos esses novos direitos aqui estejam prontos e aptos a serem executados quando um titular entrar em contato, e dentro do prazo. E para o titular, pensar um pouquinho aqui com os nossos titulares e também a gente, né, todos aqui, apesar de repente somos empresários ou somos prestadores de serviço, enfim, mas a gente também é pessoa física. Então, a gente tem que pensar assim, em relação a onde a gente tem relacionamento hoje, em relação ao banco, por exemplo, tá? Ou em relação à nuvem que a gente usa, a gente tem esses direitos também aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui, por isso que eu digo, essa lei impacta muito as empresas, mas também impacta as pessoas. Então, todo mundo no Brasil hoje vai ser impactado. Ou vai ter que se adequar, ou vai descobrir esses direitos e começar a exercer. Porque agora a pessoa vai entender, ó, os dados pessoais são meus, tá? E eu vou, sim, executar meus direitos e eu, sim, vou atrás disso, tá bom? Vou correr aqui por causa do tempo, senão
Outra coisa que também vocês não ouviram, vão começar a ouvir, tá? 2 termos aqui. Para você se adequar, para você ter responsabilidades para essas informações, né, tudo que a gente comentou até agora, a lei faz uma divisão aí para quem é a empresa, vamos dizer assim, né? Vai chamar controlador e operador. Então, quem já ouviu, talvez já tenha uma noçãozinha do que se trata. Controlador é aquela empresa, né? Então, é a empresa que vai determinar o porquê está coletando aquela informação e por que está usando aquela informação. Tá? Então, eu até vou dar alguns exemplos aqui rapidinho. Tá? Então, eu tenho um supermercado. Tá? Vamos imaginar um supermercado aqui, uma padaria, enfim. Na ponta, você tem o titular. Lembra que eu comentei? Pode ser o cliente, pode ser o funcionário, pode ser o estagiário, não importa. Então, tem o titular numa ponta. Aqui nesse exemplo, nós temos o controlador, que é, vamos supor, um supermercado. Tá? Então, eu tenho um supermercado, eu sou dono do supermercado, e eu tenho um clube de fidelidade, e eu vou captar dados dos meus clientes lá para fazer o clube de fidelidade. Então, eu tenho CPF, tenho endereço, telefone, etc. Só que eu não tenho um servidor próprio. Eu contratei uma nuvem, independente da empresa que for. Então, o que acontece? Eu criei um sistema de pontos, eu decidi como é que vai ser esse sistema de pontos, eu quero esse sistema de pontos, eu quero tais dados, porque eu vou dar tal benefício, etc. Só que eu vou contratar a empresa X para administrar a nuvem disso aí, para gerenciar as informações. Nesse caso, eu, então, sou o mercado, sou o controlador aqui no meio, tá? Porque eu defini o que vai se dar, para o que eu vou captar, como eu vou captar, como é que eu vou usar isso. E eu contratei lá a empresa X, a empresa do João, que ele tem uma nuvem corporativa, por exemplo. Então, ele vai ser o operador, ele vai ser alguém que eu contratei para operar o meu clube, para operar meu banco de dados, por exemplo. Tá? Outro exemplo também muito clássico é a parte de contabilidade. Tá? Então, por exemplo, eu sou supermercado e eu tenho que fazer contabilidade. Tenho que pagar os impostos, pagar os funcionários, etc. Tá? Então, é RH e contabilidade. Tem empresas, tá? Vamos supor que eu sou uma empresa, eu sou um pouco maior, enfim, eu optei por ter tudo interno. Então, em vez de eu contratar um contador externo, eu tenho funcionários meus que eu contratei, CLT, enfim, para eles serem o contador interno. Então, eu vou ser controlador e operador também, entenderam? Então, eu estou controlador porque eu estou pegando dados dos meus funcionários, dos meus clientes, eu tenho que gerar questões fiscais, trabalhistas, enfim, e eu, na minha própria equipe, contratei lá pessoas para fazer esse serviço, então eu sou o controlador, e em relação à contabilidade, eu também sou o operador, porque eu mesmo estou fazendo, executando esse serviço. Mas eu posso optar por um contador externo. Então, eu vou ser o controlador, porque eu estou pegando os dados dos funcionários, dos meus clientes que geraram nota fiscal e tal, mas eu contratei lá uma outra empresa, a contabilidade contabilidade verde lá. Né? Então, eu contratei outra empresa externa minha que vai operar a parte de contabilidade. Tá? Por que isso aqui é importante? A gente tem que identificar nos nossos processos quando a gente é controlador e operador, porque a lei ela vai fazer distinção. Tá? Vai mudar algumas questões de documentos, questões de responsabilidade. Então, por exemplo, os direitos que eu mostrei antes, só um exemplo bem rápido aqui. Os direitos que eu mostrei antes ali, a lei fala que o controlador vai ter que atender as pessoas. Então, se eu sou operador, eu não tenho obrigação direta de atender o que aquela pessoa me solicitou. Eu tenho que dizer, olha, eu sou contador do Lucas. Se você quer exercer esse direito, por favor, fale com o Lucas. Tá? Então, converse lá com o Lucas. Agora, o Lucas tem que responder. Tá? Se eu sou controlador, eu vou ter que atuar, ter a estrutura pronta ali para atender. Enfim, é só um exemplo aqui, entre outros. E tem a cadeia de responsabilidade também, né? Assim como o famoso CDC, Código de Defesa do Consumidor, todo mundo conhece aqui, a gente sabe que tem aquela cadeia de responsabilidade, né? Então, o fabricante, se acontecer uma coisa com um celular, por exemplo, o fabricante pode responder junto com o distribuidor, junto com a pessoa que vendeu, etc. Tá? Então, aqui também, toda a cadeia de tratamento de dados que ocorre entre controladores e operadores, especialmente quando houver direito do consumidor envolvido, né? Todos vão responder. Então, eu posso acionar todos. Eu posso chamar o Lucas, o contador do Lucas, a nuvem que o contador colocou e discutir o que está acontecendo. Tá? De todos envolvidos. Então, tem uma cadeia aqui. Então, o controlador ele tem que ser cauteloso e ele é responsável quando for contratar alguém. Então, se você vai contratar um contador, vai contratar um marketing externo, uma nuvem, você tem que observar o quê? Você tem que buscar, consultar e obter informações, documentos, etc., para ver se aquele operador está adequado à lei, porque senão você vai ter um problema. Se você contratou um operador e não se preocupou em saber se estava adequado ou não e deu algum problema, você vai responder. Tá? Então, aqui é só um exemplo. Ok, tudo isso que a gente viu. Tá? Eu vi que
tratamento do que eu faço com a informação identifica alguém, a lei traz uma série de princípios que tem que observar, eu tenho que ter uma base legal, eu vou ser controlador operador, tenho os direitos lá que eu tenho, que eu como empresa tenho que estar pronto para atender e eu como pessoa física posso exercer. Mas me dá um exemplo, Lucas, eu vou me aplicar, é para todo mundo que tem um dado pessoal, é para todo mundo que tem um e-mail, um telefone, eu vou ter que me preocupar. Aqui a lei também é bem ampla, tá? Ela traz algumas exceções, mas ela é extremamente ampla também. Então, observe como a lei é tão impactante, por isso que é bom conversar sobre essa lei, a pessoa ter conhecimento dela, porque ela, nesse ponto, também é ampla. Qualquer dado pessoal se aplica, qualquer coisa que eu faça com isso se aplica, ela tem uma série de requisitos para você se adequar a ela, mas e quem? Quem tem que se preocupar? Ó, pessoas jurídicas. Primeiro ponto, qualquer pessoa jurídica vai se aplicar a lei. Tá? Tem CNPJ? Se aplica. Ah, mas eu tenho sei lá, o condomínio edilício lá, um prédio onde eu moro, né? Vai se aplicar? Vai se aplicar. Ah, não tem fim educativo, não importa. O condomínio residencial vai se aplicar. A ONG vai se aplicar. A igreja vai se aplicar. A lei não fala que é pessoa jurídica que busca lucro. É qualquer pessoa jurídica. Tá? Aí tu fala assim, Lucas, eu li ali que pessoas físicas também. Olha só, pessoal, também. A gente, como pessoa física, mesmo não tendo CNPJ, em algumas situações vai ter que sim observar a lei. Tá? Então, exemplos. Exemplo mais clássico aqui. Todo mundo tem um celular. Eu tenho um celular, acredito que vocês todos têm um celular, e nesse celular vai ter nomes e telefones de pessoas físicas, ok? De pessoas naturais. Aí, dependendo do fim que eu vou dar esse uso, vai se aplicar ou não. Então, por exemplo, eu ligo lá para o meu primo, tá? E convido ele para um churrasco. Tá? Ó, João, vamos comer um churrasco, tomar cerveja, não sei o quê, não sei o quê. Tem algum fim econômico? A princípio, não. Eu estou ligando para ele, porque ele é meu primo, ou por amizade, enfim, e falando de algum assunto particular que não envolve questão, fim econômico específico. Então, não vai se aplicar a lei. Tudo bem, tudo tranquilo. Tá? A portaria do prédio lá, eu tenho uma lista de fazer meu aniversário no salão e eu tenho o nome aqui das pessoas que vão poder entrar para poder fazer o aniversário. Também, nessa questão específica, não se aplicaria a lei envolvendo as pessoas físicas. Agora, se eu pegar esse mesmo telefone meu aqui, tá? Ligar para o meu mesmo primo, para falar do meu serviço de LGPD, ou para falar de um serviço de consultoria, ou para vender meu carro, ou para vender algum produto que eu estou representando, enfim. Se eu pegar essa minha agenda no meu celular, falar com outra pessoa física e tiver algum fim econômico nesse contato, vai se aplicar sim a lei. Olha que interessante. Tá? E o poder público também. Então, o Brasil optou, assim como na Europa, que os órgãos públicos também devem se adequar à lei, vai se aplicar os princípios, vai se aplicar as bases legais, tudo que a gente conversou até agora também vai se aplicar ao poder público. Claro que para eles tem algumas regras diferentes, mas de forma geral vai se aplicar sim. Tá? Além disso aqui, a lei traz algumas pequenas exceções, tá? Mas são coisas bem específicas envolvendo segurança pública, fins acadêmicos, que também aplica parte da lei, questão jornalística, tá? Então, ela traz algumas pouquíssimas exceções, mas que, assim, vamos dizer que 99% das situações vai se aplicar. Tá? Então, sempre consulte exceção, se você trabalha com jornalismo, por exemplo, dependendo dos processos da sua empresa de jornalismo, vai se aplicar em outros processos, se aplica, em alguns processos não. É uma questão de analisar também em algumas situações, mesmo numa empresa de jornalismo, em alguns momentos vai se aplicar, outros não. Tá? Ok, eu vi tudo isso aí, vi que se aplica a mim, porque eu tenho uma empresa e eu peço um serviço, obtenho lucro, etc. E eu pergunto, tá, Lucas, e aí? Se eu não cumprir a lei, o que acontece? Esse ponto aqui das sanções, eu acho que também vocês devem ter ouvido muito agora na internet, talvez na televisão também, se saiu alguma coisa. Por quê? 1º de agosto, tá, há 2 domingos atrás, agora, né, faz 15 dias, mais ou menos, 16 dias, entrou em vigor os artigos da lei que se referem a isso aqui que eu vou falar agora. Então, o que aconteceu? A lei foi aprovada em 2018, ficou esperando para entrar em vigor, entrou em vigor em setembro do ano passado, grande parte dela, e agora, em agosto, entrou a parte das sanções. Parênteses, eu não posso deixar de falar isso, antes de eu falar das sanções. Entrou em vigor, sim, os artigos entraram em vigor. Só que a própria lei já prevê, e foi um comunicado do governo também semana retrasada, falando o seguinte: ok, os artigos entraram em vigor, teoricamente podemos fiscalizar e aplicar as sanções,
Porém, a gente precisa de um documento aí que vai regulamentar como vai ser esse processo de fiscalização e sanção. Então, ele já tem o rascunho desse documento pronto, tá? Já foi liberado ao público, então já tem algumas regras, mas como rascunho, está pendente de aprovação, e assim que for aprovado, que a gente espera nas próximas semanas, aí começa a entrar em vigor realmente a fiscalização, tá? Então, fechando parênteses aí, então, entrou em vigor, mas ainda está aí dependendo dos detalhes, tá? E que sanções são essas? O que pode acontecer? Então, se eu desrespeitar os princípios, base legal, ou não cumprir o direito, etc. O que pode acontecer? Pessoal, o que a lei prevê, tá? Que uma empresa ou uma pessoa física que use para fins econômicos, ou até mesmo para o Estado, né, em algumas situações, o que pode acontecer se descumprir a lei? Tá? São essas sanções aqui que estão previstas aqui na tela. Primeiro, a advertência. Tá? Simplesmente, tá? A autoridade nacional, que já vou falar sobre ela daqui a pouco, ela pode chegar e dizer, olha, nós detectamos por uma denúncia ou por fiscalização autônoma, alguma coisa aqui, que você cometeu um equívoco, faltou alguma coisa, faltou um requisito, sei lá, enfim, e te advertiu que você tem que resolver isso. E vai ficar registrado lá no seu histórico. Outra sanção, que talvez seja mais famosa, tá? Todo mundo deve ter falado nisso. Você pode levar uma multa até 50 milhões. Tem gente que usa isso para assustar as empresas. Mas é verdade, não tem como fugir. Em algumas situações pode chegar essa multa aqui, ou seja, existe previsão de multa simples ou multa diária, dependendo da situação, vai ser aplicada uma multa uma vez só ou por dia de descumprimento, que pode sim chegar até 2% do faturamento bruto anual. Olha só o cálculo. Imagine 2% do seu faturamento anual pode virar uma multa. Detalhe, por infração. Tá? Então, se foi detectado que você cometeu 3 infrações, 2 infrações, você pode, dependendo da situação, receber 2 multas de 2%, até 2%, pode ser menos. E há um limite aí de 50 milhões. Então, obviamente, grandes empresas, grandes bancos podem chegar a 50 milhões por infração detectada, comprovada, etc. Tá? Mas tem outras sanções que as pessoas esquecem de comentar e que às vezes pode ser pior ainda. Tá? Então, imagina, quais são elas? Primeiro, publicização, ou seja, vai dizer o seguinte, você cometeu uma infração, teve um problema aqui, você tem que tornar público isso. Você tem que colocar na televisão, no jornal, na internet, no seu site, falar para o teu mail list, por exemplo, que você cometeu uma infração da LGPD. Você vai o quê? Afetar a imagem da sua empresa. Você pode perder cliente, você pode perder, né, a confiança. Isso às vezes vale mais do que uma multa pecuniária, dependendo da empresa. E os de baixo podem afetar mais ainda, dependendo da empresa, que é o bloqueio desse banco de dados ou até a eliminação desse banco de dados. Então, imagine se você trabalha com marketing, ou você depende desse banco de dados para operar no dia a dia. Tá? Trabalha com Big Data, trabalha com IA, sei lá, e chega a autoridade e diz assim, olha, você tem que eliminar tudo que você tem que começar do zero. De repente, você pode perder a empresa, né? Não querendo assustar ninguém, mas, claro, que isso é uma coisa bem extrema, né? Mas a lei prevê isso, então a gente tem que estar ciente que a lei ela traz coisas além da famosa multa e que pode prejudicar a imagem, que às vezes essa imagem é mais difícil recuperar essa imagem do que pagar uma multa. Então, são coisas que a gente tem que lembrar. Tá? E também uma outra observação, o que eu mostrei aqui, essas aqui são as multas do âmbito administrativo, do âmbito do governo, que ele vai pegar para ele isso aí, tá? Vai pegar para eles por valor, ou vai causar, então, essas questões que eu comentei. Mas lembrando que a lei já entrou em vigor no passado, e como qualquer outra lei, né, qualquer outra regulamentação, ela permite que, se o titular sofrer algum dano, tiver algum problema, algum prejuízo, ele pode acionar a empresa, né, solicitando dano moral ou material, como qualquer outra situação, como questão trabalhista, isso ocorre, como questão de direito do consumidor, como geral. Então, assim, a lei, ela reafirma. Então, além das sanções, obviamente que as empresas podem, em paralelo, se a pessoa conseguir comprovar, etc., judicialmente ou extrajudicialmente, no PROCON, por exemplo, vocês podem, a empresa, enfim, pode ser sancionada aí com uma sentença, enfim, alguma coisa de danos morais ou materiais, tá? E quando que isso pode ocorrer? Quando que pode ocorrer uma sanção? Quando pode ocorrer um eventual processo, etc. Primeiro, quando você não se adequar à lei. Tá?
Isso aqui é muito interessante. Na Europa já existem casos práticos. Na Europa temos uma lei muito parecida com a nossa. Na verdade, a nossa é baseada na lei europeia, né? Muito próxima da lei deles. E ele já está em vigor há mais tempo. Então, já entrou em vigor, totalmente em vigor há mais tempo do que aqui. Então, há casos, sim, que o simples fato da empresa não estar adequada, ou seja, se houve uma denúncia, uma fiscalização lá, e detectou que você não se adequou a alguma coisa, algum ponto dessa lei, ou nem começou a fazer, enfim, você pode, sim, sofrer uma sanção, uma multa. Tá? Não aconteceu nada, não roubaram dados, ninguém teve prejuízo direto. Mas se for detectado que você não se adequou, pode sofrer algum tipo de advertência, por exemplo, alguma multa. Tá? Outra situação que eu comentei antes também, já adiantei o assunto. Você não atender aqueles direitos que eu coloquei lá naquele slide anterior. Tá? Então, se você não atender os direitos, ou você demorar para atender, não cumprir o prazo, você também pode sofrer uma sanção. Ok? E talvez aqui o último ponto, talvez assim por opinião, não sei como é que vai ser na prática, mas talvez seja o que mais tenha as maiores sanções, digamos assim, as mais graves, né? É obviamente quando ocorrer algum incidente de segurança, um vazamento, uma perda de informações, tá? Enfim, alguma coisa que realmente traga um prejuízo maior ou que exponha as pessoas aí publicamente, tá? Então, provavelmente esse vai ser como na Europa ocorre, né? Quando ocorre esse tipo de incidente, aí tem multas um pouco mais altas, tá? É o mais famoso também. Outro ponto que eu queria conversar também, que vocês talvez já estejam ouvindo falar disso aqui, ou vão ouvir falar, ou estão começando a conhecer. Encarregado pelo tratamento, ou o famoso DPO, Data Protection Officer. Tá? Então, eu não sei quem aqui já ouviu, ou já tem o seu, ou né? Mas isso aqui é uma função que a lei prevê para todas as empresas que tratam dados pessoais. Se a lei se aplica a você, você é controlador lá, e você é controlador de dados, né? Está tratando dados e tal, você tem que nomear um DPO. Olha que interessante. Então, o que acontece? O que ele faz? Em resumo, primeiro, ele é o profissional que vai estar atuando entre a sua empresa, entre você e a autoridade nacional, que eu já vou comentar um pouquinho sobre ela, que é a autoridade que vai regulamentar e vai fiscalizar, enfim, que é o ponto lá de contato da LGPD no governo. Tá? Então, se a LGPD precisa falar com vocês, ela vai falar com o DPO, não vai falar com o CEO, não. É o DPO que vai ser o canal. Outra coisa, ela também é um ponto de comunicação titular. O titular precisa de alguma informação, precisa se comunicar com a empresa, tem que reclamar, enfim, é o DPO que vai gerenciar isso. Ele vai ser responsável por gerenciar isso. Ele também é responsável por manter a empresa, né, nos trilhos da LGPD. Então, você adequou a empresa, você vai ter que manter de forma permanente. Então, teve serviços novos, processos novos, mudou alguma coisa na lei, veio uma normatização nova, ele vai ter que estar atento a isso e vai ter que manter essa atualização aí de questões técnicas ou documentais, etc. Ele vai ter que estar acompanhando e ajustando essas questões. Aí, de novo, reforço, pergunta, Lucas, é obrigatório, eu tenho que ter? Aqui também é uma questão de regulamentação. Hoje, nessa data de hoje que eu estou falando, do jeito que a lei está escrita, sim, todo mundo tem que ter. Tá? Então, desde as grandes empresas, grandes players aí, bilionários, milionários, enfim, tem que ter DPOs, assim como uma empresa de pequeno porte que tenha 1, 2, 3 funcionários, sim, tem que ter um DPO nomeado, esse DPO tem que estar público para os titulares, etc. Claro que a lei prevê que isso pode ser regulamentado em algum momento, e em algum momento pode ser uma normativa dando alguns parâmetros. A gente não sabe que parâmetros são esses. Mas hoje, para estar adequado, de hoje, você quer estar adequado ao LGPD, você tem que ter sim um DPO nomeado, ok? Vamos adiante aqui. Chegando a NPD, que também eu acho que é uma sigla e é uma questão que alguns já devem ter ouvido falar, e cada vez a gente vai ouvir mais, porque ela já foi constituída, já começou a operar no Brasil, tem sede em Brasília, e acho que na mídia também vai se falar mais sobre ela, e um dos papéis dela é ser conhecida. Né? Então, aqui, claro que ela tem uma lista enorme, na lei, se vocês foram pesquisar, de curioso, ela tem uma lista enorme de atribuições. É impossível falar isso numa conversa aqui, é muita coisa. Mas quais são aqueles que talvez mais impactem agora, os mais famosos, os mais que a gente vai ter algum tipo de contato, tá? Ela vai fazer a parte de fiscalização, que é isso que entrou em vigor agora em agosto, que está meio pendente ainda e tal, mas que entrou agora em agosto, tá, pessoal? Então, ela faz essa fiscalização em multas, é ela que é responsável. Claro que ela pode, como ela é pequena ainda, já foi divulgado que ela pode fazer parcerias com outros órgãos no Brasil para ajudar ela a fiscalizar e aplicar sanções, tá? Então, por exemplo, o PROCON pode ser um braço da NPD, o Ministério Público, então
mesmo que ela seja pequena hoje, em termos de estrutura, ela pode fazer essas parcerias e outros atores estatais podem atuar nisso aqui. Promoção de atividades e divulgação de preceitos legais. Isso aqui que eu falei que ela vai ficar cada vez mais famosa. Uma das atribuições que a lei prevê é que ela faça papéis de educação, conscientização e informação sobre a LGPD. Tanto para as empresas, que é o que a gente está falando hoje aqui, por exemplo, falando um pouquinho sobre a LGPD, então ela tem que falar a empresa, a LGPD existe, vai atrás, etc, etc. E principalmente para os titulares. Então, cada vez mais as pessoas vão ficar cientes dos seus direitos, vão ficar cientes das responsabilidades que as empresas têm, tá? E cada vez mais vão ficar cientes do que o dado pessoal não é da empresa, o dado pessoal não é lá do banco, o dado pessoal é meu, e eu decido o que eu faço com isso. Tá? Então, tem a questão dos direitos, por exemplo, enfim, então cada vez as pessoas vão começar a ficar mais conscientes também. Tá? E a regulamentação de aspectos relacionados à lei. Então, eu comentei, tem vários pontos da lei que ainda não foram regulamentados, tá? Que é o papel dela também fazer isso. Então, ela já tem um cronograma ali de um ano de trabalho, mais ou menos. Então, ela já vai, nos próximos meses, sair algumas normas aí para ajudar a gente que está se adequando e ajudar os titulares, ajudar as empresas. Tá? Tem muita coisa que a gente vai adequar uma empresa e a gente fica na dúvida porque a lei não fala. Mas isso aí, com os próximos meses, próximos tempos aí, a coisa vai começar a mudar, tá bom? Chegando ao final, você deve ter gastado de mim aqui. Às vezes me empolgo um pouco, estou passando aqui um pouquinho do tempo. Mas para finalizar, então, os últimos pontos aqui. Resumo. O que muda, então, no dia a dia para mim, né, nessa relação do meu cliente comigo, do meu empregado, funcionário e etc., estagiário aí. Primeiro, é o que eu acabei de falar. Transparência e segurança do relacionamento. Então, a gente tem que ser mais transparente, a gente tem que saber, as pessoas têm direito a saber o que você faz com o dado dela. Tá? A gente tem que dar segurança a essa informação. Tá? Aqueles princípios todos, aquelas bases legais todas que a gente conversou. Tá? Destaco novamente, o dado pessoal, a lei fala, o dado pessoal pertence à pessoa, o dado pessoal não pertence à empresa. Tá? Então, eu sou o banco, o dado pessoal do Lucas não é o dado pessoal meu, não é do banco que eu tenho conta. O dado pessoal é meu. Então, eu posso fazer portabilidades, eu posso pedir informações, eu posso exigir alterações aqui na situação. Tá? Então, o dado pessoal pertence às pessoas. Tá? Nós, como empresa, nós temos que correr atrás da adequação, nós temos que fazer alguns ajustes jurídicos, documentos, contratos, políticas, norma de segurança, tá? Norma de transparência. Nós temos que ajustar questões técnicas para aumentar a segurança, aumentar o acesso aos direitos, tá? Garantir que a coisa ocorra nos trilhos aí que a lei determina, baseado naqueles princípios que a gente conversou. E organizacionais. A gente não pode esquecer que não adianta fazer documentos lindos, documentos bonitinhos, né? Mexe lá na questão de configura o sistema e adapta o sistema, mas se nosso funcionário, nosso estagiário, nosso prestador de serviço, nós mesmos como gestores, não soubermos tratar esses dados ou cometermos erros de segurança, tá? Às vezes por descuido, não é nem má fé, é um descuido que pode causar um baita problema. Então, treinamento, cultura e organização das empresas é muito importante. Tá? Novos direitos, como eu já falei, aqueles direitos que estão previstos lá, tá? Então, subindo uma nova realidade para o dia a dia, que já está em vigor, apesar de também depender de uma regulamentação, tem um parênteses aqui que os direitos também dependem de regulamentação e não foram regulamentados, tem uma discussão, enfim, mas é bom a gente tomar cuidado com eles, tá? E como eu falei, então, essas regras aí para a gente poder mexer nessas informações, dar a base legal, ver seus princípios e tudo mais. O que eu gosto de dar exemplo aqui, que isso aqui que eu escrevi, tá, pessoal? Na adequação mágica, esses 4 pontos que eu coloquei, não são coisas que eu inventei para conversar com vocês, são coisas que eu já ouvi, já presenciei de clientes, de empresas que estão procurando informações e até de outros colegas de profissão que acham que isso aqui resolve o problema. Tomem cuidado. Tá? Primeiro, tem pessoas que fazem o seguinte, eu vou contratar minha preocupação é o banco de dados, certo? Estou preocupado com o banco de dados da minha empresa. Então, eu vou lá, contrato a empresa X, porque eu vi que a documentação dela, a propaganda que eles fizeram, ou a documentação do site, enfim, fala que eles estão adequados à LGPD. Então, beleza, eu vou lá, jogo tudo na nuvem e vou dormir à noite. Cuidado, pessoal. A nuvem, por exemplo, que vai armazenar e você vai acessar as informações, ela é parte da questão. Realmente, depende, você resolve algumas coisas de backup, segurança, vai ajudar bastante, com certeza, às vezes é indicado. Mas, e a coleta? É a nuvem que determina? Não, sou eu. Quando eu vou coletar a informação, sou eu. É a nuvem que vai ser transparente com o meu cliente, o funcionário? Não, sou eu que tenho que falar para ele o que eu faço com os dados. Entenderam a questão? Então, aqueles princípios e bases legais, eu continuo sendo responsável. A nuvem vai ser um suporte para algumas coisas. Cuidado, não se resolve magicamente botando a nuvem.
E eu já vi pessoas, empresas fazendo isso e achando que estavam ok. Outra coisa também muito famosa. Eu vou fazer o famoso aviso de privacidade, que eu comentei, né? Política de privacidade, né? Aquele documento que ninguém lê, que a gente brinca, que ninguém lê. E vou colocar no meu site, no meu aplicativo e tal, e tá resolvendo minha vida. Não. Cuidado, pessoal. Aquilo ali ajuda na transparência, mas não é o suficiente. Tá? E a gente tem que tomar cuidado também agora que, quando a gente for usar muitos sistemas, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, assim, eu tenho aqui cinco, seis sistemas diferentes para marketing, 5, 6 sistemas para armazenar e tal. Não estou dizendo para usar um só, mas vocês vão ter que tomar algum cuidado aí, porque o gerenciamento de informações agora, com a LGPD, ele é muito importante. Tem que saber onde a informação está, o que você faz com ela, que segurança ela tem. Então, é muito importante você ter um controle sobre isso. Então, repensem a estratégia, tentem organizar esses sistemas que vocês têm, documentem tudo certinho e saibam usar corretamente e configurar corretamente. Tá? E o último ponto aqui é a questão assim, ok, o LGPD veio só para dar dor de cabeça, esse monte de coisa que tu falou veio só para complicar minha vida, só para gastar dinheiro. Pessoal, a LGPD também traz uma série de benefícios, especialmente para quem está na frente. Tá? Eu comecei a atuar em 2018, logo que a lei foi aprovada, e o que eu senti? Primeiro, os clientes eles estavam preocupados, principalmente quem tinha sede em países que já tinham uma lei ativa, por exemplo, na Europa, né? Então os clientes eram clientes de empresas europeias que tinham filial aqui, descobrindo que tinha uma lei aprovada e foram se adequar, porque o papel de PO deles é acompanhar isso. Então, começou assim. Mas depois começou coisas interessantes. Diferencial de mercado. Muitos segmentos, tá? Se você que está atuando, eles pensam, meu concorrente não está preocupado com a LGPD ainda. Se eu me adaptar, eu vou ter vantagem? Claro que vai ter. Como eu falei, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com os seus dados, estão cada vez preocupadas com as suas informações. Então, você vai se aproximar do seu cliente, se aproximar dos seus parceiros e dar uma segurança, uma garantia, uma maior tranquilidade, um diferencial muito importante, que é proteger os dados. Isso também está vendo uma exigência de mercado. Já era, né? A segunda leva de clientes que eu atuei eram clientes, startups, empresas que atuavam para grandes players, principalmente, ou investidores, e eles, sabendo dessa questão de controlador operador, de cadeia de responsabilidade, etc., eles começaram a exigir todos os seus parceiros e empresas que atuavam com eles, a se adequar. Então, esses clientes vieram, olha, eu estou sendo exigido aqui uma adequação, alguns documentos, etc. Então, começou a se exigir isso de parceiros. E também questão reputação. Então, a gente tem que imaginar o seguinte: se acontecer alguma coisa com esses dados, sua reputação pode ser afetada. Então, se você não está adequado, não deu segurança, ou, enfim, deu algum problema, isso sair na mídia, isso for exposto, você vai ter um problema de reputação muito grande. Pensem, por exemplo, pensando aqui em termos de respeito, né? Além do respeito, ok, eu respeito a informação, vem me contratar, vem usar meus serviços, a questão mesmo comercial e a questão de garantir essa proximidade com o teu cliente, teu colaborador, também é uma questão comercial. Sem citar nomes, até porque são várias empresas falando isso, né? Mas vocês estão prestando atenção que tem várias empresas financeiras, tecnologia, de venda de produtos varejo, enfim, que estão na televisão e na internet fazendo marketing, fazendo propaganda, falando sobre privacidade e não sobre seus produtos e serviços. Eles sabem que as pessoas estão começando a procurar cada vez mais isso. Então, eles vão, olha, me contrate, use meu serviço financeiro, sei lá, compre meu produto, etc., porque eu estou preocupado com a tua privacidade, eu estou fazendo ajustes, enfim, coisas para você ter tranquilidade. Então, eles nem falam do produto, eles falam da privacidade. Então, eles estão destacando isso e as pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso. Isso é um diferencial de mercado já e vai continuar sendo por um tempo, porque ainda a gente não está preocupado com isso ainda. E, claro, prevenção e mitigação de incidentes. Não? Então, você estando adequado ao GPD, buscando essa adequação constante, você vai ou evitar que algo aconteça, e se esse algo acontecer, quem sabe tecnologia, né? Nada é 100%, com certeza isso vai trazer uma dor de cabeça muito menor, você não vai ter problema grave com o seu cliente, vai ter um problema baixo de reputação, e a própria aplicação das sanções, isso aqui é interessante destacar, que a lei prevê que a aplicação de sanção ela vai ser proporcional também ao que você já fez. Então, se acontecer alguma coisa e você for fiscalizado ou passar por algum procedimento, vai ser analisado isso. Eles vão considerar o quanto que você já se preocupou até aquele momento. Que segurança você tentou colocar, que treinamento você fez, que documentos você organizou, e isso vai pesar muito na sua eventual sanção ou até mesmo evitar que a sanção ocorra. Tá bom? Passei um pouquinho do tempo, peço desculpa, Felipe.
Agradeço a atenção e estamos aqui à disposição para qualquer dúvida, tá? Muito obrigado, Lucas. Muito bom. Para quem está aqui ao vivo com a gente vai partir agora para a sessão de perguntas aí para o Lucas. Para quem está assistindo a nossa gravação, muito obrigado por nos acompanhar e acesse a nossa comunidade no Meetup para saber dos próximos eventos. Todos os links estão lá no nosso site, no maquinadedados.com.br. Antes da gente finalizar a gravação aqui para as perguntas, quer deixar uma última mensagem, Lucas, para o pessoal? Pessoal, primeiro, não se assustem com a lei, tá? Ela não veio proibir coisas, ela veio ajudar a gente, inclusive, a gente vai se organizar. É um ponto muito interessante que a gente vai organizar nossas empresas, tá? Então, pense nas questões positivas também, tá? Não se assustem com ela, não é... Cara, a gente falou bastante coisa aqui, mas é viável se adaptar, a gente consegue e vai nos ajudar no nosso dia a dia também e até a ganhar mercado, né? As pessoas, como eu falei, vão se preocupar mais com isso e a gente vai conseguir expandir nossos negócios também, ok? Muito bom. Obrigado. Valeu, pessoal.